Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Sou André Lobão e comigo está Mohamed Ali. Olá, tudo bem? Nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. E também vamos conversar com Milton Temer, jornalista, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ex-deputado federal também pelo Rio de Janeiro e membro da direção nacional do PSOL. Lembrando a quem nos acompanha que agora também estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, nosso editorial, hoje com Mohamed Ali. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Olá, boa noite a todos. Meu primeiro editorial, então peço paciência a todos em relação à minha fala. Antes de mais nada, gostaria que todos que estão no ao vivo curtam, compartilhem, e se puderem, contribuir com o Pix, que está aqui, para que o nosso projeto ele continue firme e forte. Bom, a notícia de hoje, agora, que chegou, é que houve mais um ataque à flotilha, à Global Flotilha. Então, é o segundo ataque. Ontem aconteceu um ataque de drones, hoje também. A flotilha Global Sumud Flotilha, que tem agora 50 barcos, podendo chegar a 80 embarcações, com 44 44 nacionalidades integrando a flotilha, 700 pessoas entre os embarcados em terra, são 30 brasileiros que participam, 13 embarcados e o restante em terra, e atacada pela segunda vez. Israel atacando o porto na Tunísia. E hoje de manhã acordamos surpreendidos com a notícia do ataque ao Catar, a Doha. Um ataque com aviões que passaram pelo espaço aéreo de países árabes, Jordânia, Arábia Saudita, e foi atacar o Catar, uma reunião de membros do comitê do Hamas, que estavam juntos para discutir, negociar a proposta do Donald Trump. E aí eles recebem um bombardeio, Israel sem limites, tentando assassinar, genocidar os negociadores de um cessar-fogo proposto por Donald Trump. Então, o que chegamos à conclusão? Israel, que hoje atacou 5 países. Se ela quer atacar o negociador, é que ela não quer negociar. Ela está decidida ao genocídio, está decidida à limpeza étnica, está decidida a vestir a fantasia nazista da limpeza étnica, do genocídio. O nazi-sionismo impera e ninguém detém essa sanha assassina dos sionistas do governo Netanyahu. Quero lembrar que existem diversas bases americanas no Oriente Médio, inclusive no Catar, uma das maiores, se não a maior, com seus radares e toda essa questão da vigilância. Com isso, chegamos ao entendimento de que os Estados Unidos sabiam desse ataque. Ao seu
ao seu aliado, o Qatar, em Doha, né? Tão aliado que foi prometido e entrega um avião, um Boeing, né? Para, digamos, massagear o ego do seu Trump, né? Esse governo do Qatar. E recebeu bombas, né? Sem limites, simplesmente o limite é zero. Nós vivemos tempos de barbárie. Cada dia a gente espera que comece algum processo que tranquilize o mundo e não é isso que vem. É cada dia algo novo, cada dia algo pior, cada dia algo que nos leva a crer, né, que esse sionismo, né, ele está acima de toda a carta civilizatória das Nações Unidas. Ela rasga, né, todos os acordos, o que é compreendido, né, de relações diplomáticas internacionais. E então já não basta para Israel a condenação. Israel, essa história de eu condeno o ataque que foi feito, condeno o genocídio, condeno tantas coisas, né? Já não cabe mais. A gente tem que ir à ação prática. Boicote, sanções, desinvestimentos e oxalá seja também, né, com ações militares que a ONU ou qualquer país, um grupo de países, os BRICS ou sei lá quem for, né, que intervenha e pare todo esse processo genocida que nos envergonha. No século XXI tem um genocídio. Israel hoje atacou a Síria, atacou o Líbano, onde tem um acordo de cessar-fogo avalizado pela França e pelos Estados Unidos, que ela ataca todo santo dia. Sim, Israel é um bando de bandidos, né? E isso envergonha a toda a civilização, a todos os Estados-nação que querem, né, negociar e conviver em paz e crescer. Qual vai ser o próximo grupo? Qual o exemplo que Israel dá? Nada interfere, né? Nada faz esse projeto colonial travar essa sanha expansionista. Eles vão chegar à Arábia Saudita. Não adianta a gente ficar adorando, né? Pensar que eles não vão chegar lá. Vão ocupar a Jordânia. Querem expulsar os palestinos da Cisjordânia. Isso é questão de dias, de horas, né? Gaza sofre, estão destruindo os prédios. Hoje foram mais de uma dezena que morreram de fome. Hoje as pessoas morrendo de fome em Gaza. O tempo todo, já chegaram a mais de 65 mil mortos diretamente, 400 de forma de doença, de forma de falta de ação hospitalar. Gaza chora, Gaza sofre. E a flotilha atacada por 2 vezes no aeroporto, no porto da Tunísia, né? Em que o governo da Tunísia diz que foi fogo, né, provocado por uma bituca de cigarro. E a gente vê as imagens, né, de um ataque de drone. Quanta vergonha, Tunísia! Quanta vergonha, Catar! Quanta vergonha, Jordânia! Quanta vergonha, Egito! Quanta vergonha, Brasil! Precisamos agir. A soberania do mundo está em agir hoje. Condenar não cabe mais. É isso, Lobão. Estou ver aqui. Obrigado, Mohamed. A gente conta hoje com a presença com um convidado muito querido, especial, que é Milton Temer. Bem-vindo, Temer, mais uma vez aqui ao Oriente Médio em Revista. Prazer, Lobão. Espera aí, deixa eu abrir meu microfone aqui. Está aberto. Já está aberto, Milton. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá. Muito bem. Bom, antes de tudo, minha saudação a você, Lobão, ao Mohamed, pelo excelente editorial,
aos primos que nos acompanham nessa audiência, nesse programa, porque é fundamental que se mantenha vivo, aceso o debate sobre a questão da Palestina. Não se pode deixar de falar da Palestina, porque hoje se transformou no ponto fulcral da geopolítica mundial. Ali, entre a Ásia, a África, a Oceania e a Europa, aquele Oriente Médio é estrategicamente um caminho em disputa, onde o imperialismo está levando uma grande vantagem, por algo que faltou, no meu modo de ver, não faltou, apenas eu acrescentaria ao que Mohamed colocou, na responsabilidade da operação criminosa de Israel sobre os países vizinhos, fazendo o jogo de agente local do imperialismo estadunidense e das potências capitalistas da Europa Ocidental, que tem uma responsabilidade fundamental no estado a que as coisas chegaram naquela região. As burguesias da França, da Inglaterra e da Alemanha, junto com os Estados Unidos, têm uma responsabilidade no que está acontecendo. Já não é mais o cachorro com o rabo abanando. Israel é o rabo que abana o cachorro. Os países inteiros, todos os países, manifestaram hoje sua revolta. Que absurdo, isso é inadmissível. Mas quem é que forneceu os equipamentos militares para esse bombardeio? Quem é que financia há décadas a operação de Israel contra a Palestina, inclusive traindo aquele acordo moderado que foi feito nos anos 90 por Yasser Arafat, em que se estabelecia, 3 anos depois, a instalação do Estado palestino e que, de imediato, se teria a autoridade palestina cuidando da segurança da Cisjordânia. Essa coisa se degenerou de uma tal forma que o Estado palestino não apareceu e a autoridade palestina se viu envolvida numa atividade absolutamente contestável e polêmica, de ser a repressora dos movimentos insurrecionais que surjam dentro da Cisjordânia. Então, objetivamente, hoje nós temos que ter muita clareza. Não adianta exigir dessa gente, e o Mohamed disse bem, não adianta condenar. É fundamental exigir ação concreta. E a ação concreta de imediato é o boicote, é o rompimento de acordos militares, é o rompimento de acordos econômicos, é o rompimento, inclusive, de relações diplomáticas, coisa que o Brasil já devia ter feito, tal o grau de ofensas que o governo brasileiro já recebeu e que a gente corre o risco de repente, ver Israel rompendo relações com o Brasil, porque Israel joga no bolsonarismo aqui no Brasil. O bolsonarismo, a disputa pelo bolsonarismo é fundamental para o Israel aqui. Aliás, não é à toa que se vê nas manifestações entre os alienados dizimistas e os proto-fascistas carregando 3 bandeiras. A do Brasil embaixo, Estados Unidos e Israel em cima, na mesma vareta. Correto, Temer. Coloquei a questão, qual é a pátria dessa gente, afinal? Batem continência para a bandeira americana, prestam reverência à bandeira de Israel e aí lembram que tem uma bandeira brasileira. A resposta do governo brasileiro não é ficar afirmando soberania porque carrega a bandeira brasileira, não. A soberania se afirma com medidas concretas. E, com respeito a Israel, não adianta denunciar o genocídio e ser o 4º exportador de combustível para Israel. A Petrobras, hoje, cujo maior acionista com direito a voto é o governo brasileiro, é a empresa que se qualifica como a 4ª fornecedora de combustíveis para Israel. Isso tem que acabar. Correto, Temer. A gente até daqui a pouco vai colocar esse tema, essa pauta em discussão, Temer. Deixa eu só seguir aqui o roteiro, que vai ser muito legal, vai ser muito importante te ouvir ainda sobre esse tema aí, da questão das relações do governo do Brasil com o Estado de Israel. Vamos lá. Trabalhadores de todo o mundo em luta contra o genocídio em Gaza. Fonte Esquerda Diário. Desde a última terça-feira, 2 de setembro, um grupo de docentes de todos os níveis de ensino está ocupando de forma permanente o Círculo de Belas Artes de Madrid para exigir o fim do genocídio em Gaza e o governo do Estado espanhol decrete imediatamente um embargo de armas
e cortes de todo tipo de relação diplomática e econômica com o Estado de Israel. No sábado, 6 de setembro, a Assembleia Permanente aprovou um comunicado no qual declara seu apoio absoluto à ação empreendida pela Frota Global Sumud. Consideram que essa iniciativa é um passo fundamental para romper o cerco, bem como para dar voz e visibilidade às milhões de pessoas que condenam essa brutal opressão no mundo todo. Esse apoio se traduz em um chamado que, seguindo o exemplo dos estivadores de Gênova, diante das ameaças feitas pelo Estado de Israel, que afirmou que tratará como terroristas participantes dessa missão da flotilha, considero fundamental nos mobilizarmos em nossas instituições educativas e diferentes centros de trabalho e paralisar nossas atividades caso o Estado de Israel, de fato, cumpra sua ameaça de atacar a frota global. Em comunicado, se soma ao aprovado recentemente pela União Sindical dos Trabalhadores Portuários do Porto de Barcelona, que também convocava mobilizações em caso de ataque, e há muitas outras iniciativas que estão sendo debatidas e organizadas nestes dias em diferentes plataformas, organizações sindicais e no movimento estudantil. Aqui no Brasil, na manhã de sábado, o Sindipetro RJ, a Federação Nacional dos Petroleiros, a Central Sindical CSP com Lutas, o Comitê de Solidariedade à Palestina do RJ, o Comitê de Niterói e também o Comitê da Fiocruz realizaram um ato político nas docas do Rio de Janeiro contra o carregamento de aço brasileiro para Israel. O navio MSC Leila, que atracou no Porto do Rio pela manhã de sábado, depois de ser carregado com aço brasileiro em Santos, tem como destino Israel, e sua carga servirá para a produção de armas e munições pela Elbit System, empresa que abastece a máquina de guerra sionista, que promove o genocídio contra o povo palestino, que já matou mais de 65 mil pessoas. Milton, os trabalhadores do mundo estão se unindo contra o genocídio em Gaza? Sem nenhuma dúvida. Os trabalhadores são não todo o povo consciente no mundo, tirando os pentecostais alienados, tirando os protofascistas evidentes, todo o povo, com o mínimo de caráter de cidadania civilizatória, apoia hoje a questão palestina. Isso, inclusive, é o que está levando os governos, vamos ter claro, os governos europeus, que por acaso agora condenam Israel, o fazem depois de ter dado apoio ao massacre durante todos os seus, até 3 semanas atrás. Eles deram em nome da defesa, como se a guerra tivesse começado em outubro de 2023. Não, a guerra de Israel contra o povo palestino, ela existe antes mesmo da fundação do Estado de Israel. Antes mesmo da fundação, da artificialidade da criação do Estado de Israel, já se fazia massacre de aldeias palestinas para fazer com que o povo fugisse e eles pudessem ocupar o território. Então, essa guerra não começou em outubro. E, lamentavelmente, a mídia corporativa trabalha para essa ideia de que esta guerra começou em outubro como se nada ocorrera antes. Objetivamente, os governos começam a se manifestar, não é por solidariedade humana, não, porque eles não romperam relações, eles não impediram os acordos, como aqui no Brasil, que permite a exportação de aço. A deputada Sâmia Bonfim e a vereadora Débora, do PSOL lá em Santos, tentaram impedir o carregamento, se mobilizaram. Aqui no Rio, agora, o governo brasileiro, objetivamente, não faz nada. Mantém vivos os acordos que foram feitos anteriormente. Então, a retórica só não resolve. Os governos estão vivendo um problema interno, ou seja, os trabalhadores em Gênova, os trabalhadores na Barcelona, esses trabalhadores são porta-vozes de massas multitudinárias que tensionam seus governos internamente para apoiar o povo palestino contra o genocídio imposto por Israel. É só por conta disso que esses governos da burguesia se movem nesse sentido, mas cheios de limitação. Então, objetivamente, o Mohamed lembrou bem disso, vamos ter claro, a solidariedade com a flotilha não impediu que ela fosse bombardeada ontem e hoje.
e poderá ser bom, como, aliás, lá atrás, não é agora, eu já não lembro mais qual foi aquela primeira flotilha que, inclusive, foi ocupada por tropas israelenses que mataram militantes dentro da flotilha. Então, essa resistência existe há muito tempo. O que existe do outro lado é uma leniência das burguesias europeia e americana em favor do... Elas se rendem e são submissas ao sionismo de maneira abjeta. Nós temos aqui do lado, na Jovem Pan, um debate permanente, toda noite, não sei o quê, uma idiotice, que um dos debatedores dessa Jovem Pan, ele tem atrás dele um pórtico com duas bandeiras colocadas, a do Brasil e a de Israel. Qual é o sentido de um debatedor no meio de comunicação brasileiro ter a bandeira de Israel como um dos seus símbolos referenciais atrás? Essa é a tragédia. Nós estamos vivendo algo que não é exclusivamente um combate de ideias, um combate de mobilizações, é de exigência, de rompimento de relações. Nós não podemos responder militarmente a Israel, porque Israel é uma potência nuclear. Israel hoje é muito difícil reagir, e, aliás, os países árabes lenientes com Israel, o que aconteceu com o Catar hoje, não é pouca coisa. Mas o Catar estava há poucos dias, você lembrou bem, Mohamed lembrou bem, entregando de presente a Trump um Boeing. Daram como se o presidente americano precisasse receber um Boeing de presente dado pelo Catar, quando o Boeing é um avião, aliás, um avião cheio de problemas, cheio de acidentes registrados, cheio de reclamações, mas tomara que esse Boeing do Trump também tenha esses problemas que fizeram com que outros caíram por aí. Então, objetivamente, não adianta só a indignação, é preciso ação prática. No Brasil, a ação prática tem que ser tensionando o governo Lula para que rompa relações com Israel, antes que Israel rompa relações com o Brasil, humilhando, inclusive, o governo brasileiro. Perfeito. Quem está aqui com a gente é o Bruno Lima Rocha Biacrini. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Opa, boa noite, Milton, Mohamed, André. Desculpem o atraso, eu estava ao vivo agora para a TV do Irã, justamente falando sobre o ataque ao Catar. Oi. Conta aí para a gente o que você contou na TV Falhou do Irã. Aí, gente? Falhou um pouquinho. André, me ouviu? Mas conta aí para a gente o que você estava falando lá na TV do Irã. Estamos ouvindo, Bruno. Não, desculpa, gente, que o meu congela. Bruno? Então, eu falei que eu estava na Press TV agora, comentando. Oi, isso, tá me ouvindo? O que você falou lá? Ok. Não, eu comentei, posso entrar aqui rapidamente. Na sequência, a gente segue a entrevista com Milton Temer. Eu disse algo que pode parecer meio lógico, né? Que é patético ter um fundo soberano de mais de $1 trilhão, como tem o Catar, ter uma reserva de gás para 100 anos, ser o maior hub financeiro e da aviação comercial da região, organizar a Copa do Mundo, patrocinar Barcelona, fazer a antiaérea que funcione, não ter uma porcaria de aviação de caça decente e ter no seu solo supostamente soberano a segunda maior base dos Estados Unidos na região. O sinal do Bruno não está legal. Quer entrar de novo, Bruno? Sair, entrar de novo? Só avisaram ao governo Qatar e... Não, os gringos foram avisados. Diz o Pentágono que eles localizaram os aviões de caça israelenses pelo radar do Comando Central. Perguntaram o que era e disseram que era para atacar o alvo do Hamas. Diz o primeiro-ministro do Qatar que eles só foram avisados pelos Estados Unidos 10 minutos depois do ataque. Não foi um alvo, como disse a Globo, foram 12 alvos em Doha, capital do país. Perfeito. O Hamas não tem 12 sedes, tem uma. A outra situação é que
considerando o que aconteceu com o Ismail Haniyeh em Teherã ano passado, no mínimo que o governo do Catar poderia fornecer à delegação do Hamas, que é hóspede do governo, com status de diplomacia, de diplomata, era um bunker subterrâneo, não colocar numa casa pública. Né? É o mínimo. Foi mais ou menos isso que eu comentei lá. Também comentei que era a grande oportunidade de parar com o discurso hipócrita e fazer alguma coisa. Enfim, estou chegando aqui no programa, não quero atrapalhar a dinâmica, eu fico na rodada de perguntas. Vamos tocar para frente aqui. Mohamed. Bueno, vamos lá. A arte do grafite também protesta contra a omissão do Ocidente contra os palestinos. Fonte Al Jazeera. O artista de rua anônimo Branksy revelou um novo mural do Tribunal Superior de Londres, retratando o juiz golpeando um manifestante com um martelo, no que parece ser um comentário sobre as prisões em massa de manifestantes que apoiam um grupo de campanha proibido, Palestina Action. O mural foi pintado dias depois de quase 900 pessoas terem sido detidas durante o protesto em Londres contra a proibição do governo à ação palestina. Desde então, a obra de arte foi totalmente coberta pela polícia britânica, depois de atrair curiosos. Em julho, o Reino Unido classificou a rede ativista como organização terrorista, depois que seus membros invadiram a base aérea da Força Aérea Real e danificaram aeronaves militares, essas aeronaves que participaram de ataques e de espionagem em prol do governo sionista. Apoiar ou pertencer ao grupo agora acarreta penalidades criminais. Seu Milton, pelo mundo todo, a população do Ocidente promove mais protestos, denunciando o genocídio promovido pelo Israel. Milton, se isso está perdendo força e apoio internacional? O senhor está sem áudio. O problema concreto é esse, é que os governos, de uma forma geral, as burguesias europeias, elas têm um sentimento de culpa escondido por razões óbvias. Vamos ter claro que elas foram cúmplices, durante a Segunda Guerra Mundial, da ocupação hitlerista em seus países. A burguesia alemã aceitou o hitlerismo lá. Na Inglaterra, uma grande parte da população, inclusive uma grande parte das classes dominantes, em atitude manifestada até pelo comportamento de Chamberlain e Halifax na questão do Tratado de Munique, tinham por inimigo a União Soviética e olhavam a Alemanha como um rampar, uma trincheira contra o aumento crescente da influência soviética sobre as massas trabalhadoras da Europa Ocidental. Foram cúmplices do colaboracionismo. Claro, por exemplo, a burguesia francesa apoiou o governo Pétain até uma semana antes da libertação de Paris. Ele foi recebido em Paris, aclamado, uma semana antes da libertação de Paris. Aliás, quem expulsa os judeus franceses para campos de concentração em Auschwitz não foi a polícia, não foi a Gestapo, foi a polícia francesa, sob ordens de Laval e René Busquet, que ficou na cúpula do governo francês até o governo Mitterrand. Então, essas burguesias, elas têm relação ao Holocausto, que muito bem é denunciado essa indústria do Holocausto por um judeu, Norman Finkelstein, num livro que eu recomendo a todos, A Indústria do Holocausto. Essa indústria do Holocausto faz com que essa burguesia tenha transferido para o povo palestino, que sempre viveu em paz, quando era a população majoritária na região, com as populações cristã e judaica, sempre viveu em paz. Aliás, o que não é novidade, é bom registrar. Sempre que houve um encontro dessas três religiões monoteístas, como foi o caso da ocupação da Península Ibérica, foi um dos períodos de maior esplendor cultural, criativo da história da Europa, foi a ocupação moura da Península Ibérica. E o que ocorreu ali? Quando vem a Isabel, a católica, os judeus se obrigam a virar cristãos novos para não irem parar na fogueira. Nunca tiveram problema com os muçulmanos.
Então, objetivamente, nós vamos ter claro, eu não tenho nenhuma simpatia por esses canalhas governantes que se limitam a manifestar. Vamos ver o que eles vão fazer na tribuna da Assembleia da ONU. Se eles vão reconhecer apenas o direito dos palestinos de terem um Estado ou vão obrigar a Assembleia da ONU a incorporar de maneira definitiva o Estado palestino como membro da Assembleia, participando, inclusive, eventualmente, do Conselho de Segurança. Isso objetivamente. Então, eu olho para essa gente, sabe, Mohamed? Eu me sinto enraivecido, porque aliás, eu fui condenado há 2 anos, 2 meses e 20 dias em primeira instância, por antissemitismo, numa audiência onde o único antissemita era eu. Eu fui absolvido na segunda instância, fui absolvido no STJ, mas a ministra Carmen Lúcia ainda está rodando no Supremo Tribunal Federal a ação que a Federação Israelita fez contra mim através da vereadora, uma vereadora aqui do Rio de Janeiro, que representa a colônia judaica. Então, objetivamente, eu sinto de perto isso na pele, porque este lobby sionista, e nós temos aqui no Brasil pessoas que o denunciam de forma muito forte, judeus que estão incorporados na luta para denunciar esse sionismo tem um poder muito grande e, lamentavelmente, esses governantes só se manifestam porque eles querem garantir o mínimo de apoio junto às pessoas que hoje protestam dentro de seus países, porque, a depender deles e da burguesia que eles representam, os acordos com Israel se manteriam, o fluxo de armas continuaria a ser fornecido, o fluxo financeiro a fundo perdido, sem cobrança, também continuaria a ser municiado sem problema. Então, objetivamente, a gente tem que passar a exigir ação concreta, ação como a ocupação feita na Inglaterra, que é um absurdo. 400 presos numa manifestação de solidariedade à Palestina. Para prender 400, você imagina o grau de multidão que estava na manifestação. Então, objetivamente, eu quero louvar, inclusive, esse Oriente Médio aqui pela sua resiliência, porque é fundamental nessa luta, aqui no Brasil, tensionar o governo brasileiro para o rompimento de relações diplomáticas e para o rompimento de todas as formas de acordo que são feitas na área militar e comercial com o Estado genocida de Israel. Eu gostaria de acrescentar mais uma notinha rápida. 1.800 atores e cineastas prometem boicotar a indústria cinematográfica israelense. Carta assinada por Mark Ruffalo, Emma Stone, Javier Bardem, Olivia Colman e outras figuras importantes prometem não trabalhar como instituições israelenses implicadas em genocídio e apartheid. A gente vê a população tendo nojo disso. A população tendo nojo. Agora tem que ter o governo nojo disso também e transmitir esse sentimento popular, não só dos artistas, não só dos operários dos portos, mas a população de modo geral. Né? É isso aí. Bruno? Obrigado. André? Isso, obrigado. Milton, vamos para outro país tão querido, tão amado e tão sacrificado que é a Síria, né? A Síria convive com uma série de assassinatos na era posterior à queda de Bashar al-Assad. Queda ou abandono do poder? É algo em discussão. 280 crimes, segundo a fonte Al-Mayadin, ocorreram entre a queda do governo de Bashar, 8 de dezembro de 2024, e setembro de 25, documentado. 317 pessoas, 246 homens, 48 mulheres e 23 crianças, segundo o respeitado Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O observatório esclareceu também que a área sob o controle do governo de Damasco, ou seja, o governo do ex-salafista Al-Jolani, o cara já mudou de nome 3 vezes, e quando era Al-Jolani era terrorista para o Pentágono, depois que fez a barba, mudou o penteado, deixou de ser, né? Umas coisas esquisitas aí. Registraram uma disseminação contínua de atividades criminosas, assassinatos não resolvidos em várias províncias. Agrego eu, em especial em lugares de minoria, como Drusa e Alauíta.
e uma ausência flagrante de segurança e supervisão judicial. Ou seja, eles estão fazendo no país o que não fizeram em Idlib quando eram governo, porque acalmou tudo para dar uma sensação de estabilidade. Milton, pergunta, a Síria, ela vive uma fragmentação planejada pelo imperialismo e pelo sionismo, e qual é a dimensão doméstica, na sua opinião, da crise síria após Bashar al-Assad? Olha, Bruno, primeiro, tem algumas preliminares aí que eu queria registrar, não sei nem se vocês concordam comigo. Mas, primeiro, eu quero dizer que eu não diria que é o respeitável Observatório de Direitos Humanos na Síria, porque esse observatório é um escritório em Londres que trabalhou incessantemente para desqualificar o governo de Bashar al-Assad. E vamos ter claro, Bashar al-Assad não foi derrubado, assim como Saddam Hussein na Iraque, pelos seus defeitos ou pelas suas deficiências. Foi derrubado pelas suas qualidades, pelo sentido de soberania nacional, pelo sentido de autonomia em relação ao imperialismo americano e, principalmente, pelo sentido de oposição à hegemonia de Israel no Oriente Médio. A derrubada do governo de Bashar al-Assad, que, lamentavelmente, contou com o apoio e o aplauso dos mesmos trotskistas que aplaudiram na Europa a decomposição da Iugoslávia em nome das guerras humanas, entrando nessa conversa de que se entra para salvar a democracia, na verdade, vamos ter claro, isso aí foi uma tragédia para os povos árabes. Israel ficou absoluto. O que hoje o Israel faz, a Israel está se lixando porque Trump corre atrás de Netanyahu. Não é Netanyahu que corre atrás de Trump. É Trump que corre atrás de Netanyahu, primeiro por conta do lobby sionista nos Estados Unidos. Segundo, pelo lobby neopentecostal, que é tão perigoso quanto o lobby sionista, na defesa de Israel. Então, haja visto como, aqui no Brasil, as manifestações da extrema-direita têm a bandeira de Israel como uma das 3 preferidas. Então, essa questão que a Síria era um dos países mais avançados da região, com saúde pública, educação pública, governo laico. O presidente o Hafez al-Assad, ele era minoritário religiosamente, ele é alauíta, quando ali a maioria é sunita. Então, objetivamente, o que se fez contra ele e contra o Iraque foi a destruição de 2 governos que tinham, não foi 2 governos, de 2 países que tinham uma autonomia individual possível, civilizatória, de afirmação, que seriam exatamente uma espécie de trava contra o imperialismo. Lamentavelmente, contou-se com apoio. Aliás, na Síria, principalmente, o grande crédito da derrubada de Hafez al-Assad começa com o Partido Socialista Francês, com aquele presidente socialista que agora se elegeu deputado. Ele é que financiou aquela primeira invasão, lá atrás, de mercenários, que o Partido Comunista Sírio, internamente, em oposição a Hafez al-Assad, mas ficou com o governo contra a entrada dos mercenários internacionais que depois vieram a se compor naquele Estado Islâmico. Então, você lembrou bem, hoje é o Estado Islâmico, aliado de Israel, financiado por Israel, colocado ali por Israel, e que Israel começa a dar pontapé para impor de maneira absoluta seu controle sobre a área. Que Israel quer ocupar territorialmente a Síria. Vamos ter isso claro. Ben-Gurion já falava no grande Israel, nos anos 30, ele já falava isso, o, entre aspas, socialista Ben-Gurion. Então, não podemos ter ilusão. O que se fez na Síria e no Iraque foi uma tragédia à humanidade por conta da influência do imperialismo ocidental sobre o Oriente Médio, fazendo de Israel o seu ariete, que está se tornando cada vez mais perigosamente autônomo e absolutamente independente. É um país rico com uma sociedade. Hoje, o sionismo já não é uma parte menor do judaísmo. 82% da população de Israel apoiam a política de Israel na Palestina. Independentemente da luta interna que façam contra Netanyahu com respeito à política interna de Israel, na questão da Palestina, eles estão fechados com Netanyahu.
Os dissidentes têm que sair de lá, como Ilan Pappé, teve que morar longe. Judeu pacifista tem que sair, não pode viver em Israel, não tem como viver em Israel. Então, objetivamente, eu acho que você lembra bem, essa questão da Síria, do Iraque, são mostras do perigo latente que Israel representa, com o apoio dos Estados Unidos e, objetivamente, de grande parte das burguesias da Europa Ocidental, representa para o Oriente Médio e para o mundo. Obrigado. André, rapidinho, só fazer um pezinho aqui. André, Oi, só fazer oi. um pezinho aqui. Oi, rapidinho, que eu estou congelando. Notícia de ontem, agência Sana, oficial, tá? Oficial do governo da Al-Jolani. Deu na Carta Capital, não é um veículo da direita. Israel bombardeou segunda-feira, 8 de setembro, os arredores da cidade costeira de Latakia, as cidades de Homs e Palmira, no centro da Síria, segundo a agência Sana. Esse famigerado observatório sírio, o Milton tem razão, eu falei respeitado, explicar a ironia. O Almaia, entre aspas, o cita porque ele era inimigo do Bashar. Até o inimigo reconhece os crimes. É isso aí. O bombardeio israelense perto de Homs visou uma unidade militar ao sul da cidade. E o perto de Latakia é um quartel militar. E aí está dizendo que desde que o Assad caiu, foi derrubado, abandonou o poder, já foram mais de 200 de bombardeios contra a Síria. A Síria torrou, tá? Ou desmontou, ou deixou roubarem, ou devolveu 56 bilhões de dólares de material bélico, incluindo os S-30, que podiam derrubar os aviões israelenses. Eu fico por aqui. O Bruno, me lembrei o nome do presidente... exportar petróleo, né? Ridículo. Bruno, me lembrei o nome do presidente socialista francês, que foi o primeiro a promover externamente o ataque contra a Rafah. Foi o François Hollande. Hollande. O Oriente Médio em Revista está sendo transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: o Coletivo, GGN, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e Oriente Médio em Revista. Bom, Milton, nós estávamos falando... A gente também pede aí o seu like, pessoal, que está acompanhando essa transmissão. Curta e compartilha aí o nosso programa, deixa aquela curtida e, se puder, aquela contribuição aí pelo Pix, que daqui a pouco o Alan vai jogar aí na tela. Ô, Milton, a questão é a seguinte: toda essa questão, todo esse imbróglio, todo esse caos que vive o Oriente Médio, como é que você avalia o papel do BRICS em relação ao que está acontecendo? Você acha que China e Rússia poderiam atuar mais? O Irã, de certa forma, participou do conflito, mas com cessar-fogo está um pouco distante. Como é que você avalia a situação e o papel do BRICS em toda essa situação, inclusive envolvendo a Palestina? Bom, sobre o BRICS, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico feliz com a aproximação e com essa foto que foi feita do Xi Jinping com o Kim da Coreia do Norte e o Putin naquele desfile militar. E acho que aquele desfile militar da China foi um fato fundamental na conjuntura atual para deixar Trump e companhia bela dormindo mal. Deixando, olha que nós estamos tão equipados quanto vocês, nós estamos armados para garantir paz, para não ter ataque. Agora, o BRICS é um banco, e um banco com o governo também. Tem a Arábia Saudita ali, tem a Índia, que é aliada dos Estados Unidos, é concorrente comercial, pelo que é taxada, mas politicamente, na geopolítica internacional, é aliada, tanto que o Modi não esteve no desfile militar. Então, o BRICS é uma coisa heterogênea. O importante é saber o que a China e a Rússia fazem objetivamente, os dois, que são o contraponto real, aos Estados Unidos dentro do BRICS, na questão do Oriente Médio. Qual é o problema? Aquele primeiro ataque lá atrás, esse promovido pelo François Hollande, a Rússia ainda pôde estabelecer condições de defesa do território que manteve por muito tempo ainda o governo do Hafez Assad. Mas a Rússia, na medida em que avança a questão da guerra na Ucrânia, que, na verdade, é um ataque da Europa Ocidental
via Ucrânia contra a Rússia, objetivamente, ela está cuidando ali agora da sua fronteira. A China não tem por hábito, que, independentemente de, eu recupero aí, para irritar os trotskistas, da necessidade de afirmar a China como imperialismo tão importante quanto o imperialismo americano, a China não tem uma visão expansionista do mundo. As relações... A China previne, olha, manifesto total apoio à causa palestina, mas ela não vai mandar material bélico nem fazer guerra com Israel. Ela não vai ocupar Israel. A China não pode fazer esse movimento. A China tem ali, na questão de Israel, o que a China tem um problema maior é o seguinte, eu tenho que resolver primeiro o Taiwan. Como é que fica o território de Taiwan, que é um foco do imperialismo na minha fronteira. É uma parte do território chinês que os americanos reconheceram como autônomo por conta da Revolução Chinesa, para dar um abrigo para o Chiang Kai-shek, que era o sabujo deles naquela ocasião. Era a representação do capitalismo ocidental contra a Revolução Chinesa. Então, objetivamente, a China tem muito problema. Quer dizer, não está na lógica esperar que a China vai intervir objetivamente nessa questão. Não é, não. Ela pode julgar politicamente na ONU, no Conselho de Segurança, mas não vai passar disso. Quer dizer, esse jogo, lamentavelmente, favorece a operação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles estão com o lado forte, eles financiam Israel. Agora começam a ter problema, porque na medida em que Israel começa a se mexer sozinho, o problema não é do BRICS, não. O problema é do Trump. Como é que ele se explica com o emir do Catar? Como é que ele se explica com Ibn Salem, da Arábia Saudita? Como é que ele se explica com o canalha do Hussein na Jordânia, que são seus sátrapas locais e que estão ameaçados por Israel? Israel, daqui a pouco, vai ocupar a Jordânia. Quer dizer, o ditador no Egito. Essa é a tragédia dos palestinos, que, aliás, está na origem. Grande parte da razão da existência do Estado de Israel foi a ilusão que se criou inicialmente que Israel seria o contraponto a governos reacionários árabes que cercavam a Palestina na ocasião. Emirados, califas e bababá, faruques no Egito e tal, que fez com que Israel foi armado pela Tchecoslováquia na sua instalação. Então, hoje, objetivamente, todos esses ditos países árabes em volta de Israel, e, aliás, é preciso ter claro, o movimento Hamas, em 7 de abril, foi que impediu que se fechasse um acordo que já estava encaminhado, que faria com que a Palestina seria isolada definitivamente. Um acordo que envolvia Arábia Saudita, Egito e Jordânia com Israel. Iam fechar um acordo com Israel de Netanyahu. O Netanyahu, que hoje saiu de uma audiência na justiça, onde é réu por corrupção, estava em audiência na justiça, saiu para ir para o gabinete de governo para ver o bombardeio transmitido a partir do Catar. Catar esse, que até então estava... Quero ver como é que vai se comportar daqui em diante em relação a Israel. Então, exigindo os BRICS, mais do que... eu não coloco BRICS como uma unidade ideológica com perspectiva anti-imperialista, quando, na verdade, é um bloco muito heterogêneo. Dentro dele está a Índia e a Arábia Saudita, inclusive. Mohamed. Tem uma enquete que saiu ali na Grã-Bretanha. Não está Venezuela, e não está Venezuela, que devia estar, porque o Brasil vetou. O governo brasileiro vetou. Perfeito. Teve uma enquete lá na Grã-Bretanha, né? E quase metade dos britânicos acredita que Israel trata os palestinos da mesma forma que os nazistas tratavam os judeus. Claro. Só que tem uma coisa: 54% disseram que não sabem o que significa sionismo. Isso é ruim? Imagina o percentual de brasileiros que sabem o que é sionismo. A gente precisa ampliar isso, esse esclarecimento, para não fazer confusão sionismo e judeu, né? Mas, eu hoje, particularmente, acho que grande parte da colônia judaica, da burguesia judaica, ela é aderente ao sionismo. Ela está de acordo com o grande Israel e o genocídio na Palestina, lamentavelmente.
lamentavelmente. E Eu esse cito isso outro, para os judeus amigos meus no Brasil, que me trataram como antissemita, por causa da minha solidariedade com a Palestina. imagina, Porque eu usei a expressão nazi-sionismo, quando foi aquele ataque de 2014. Todo mundo esqueceu daquele. Não é a primeira vez que Israel bombardeia em Gaza hospitais e escolas. Em 2014, houve um ataque semelhante. Ali que começou o não há diferença, é todo mundo igual. Lembram disso? 2014. Foi por 2014, solidariedade. eu perdi o meu primo. Meu primo ele foi martirizado num ataque em Gaza em 2014, Exato. um bombardeio nazi-sionista. Exato. E Primo eu meu. falei, eu fui processado, Mohamed, por usar a expressão nazi-sionismo numa postagem no Facebook. Um absurdo. Mas, seu Milton, deputado, essas sanções promovidas por Trump contra o Brasil, vamos ir para o Brasil, tem Tá. dedo do sionismo nisso, por conta da posição retórica do presidente Lula em relação ao que acontece em Gaza, no genocídio promovido por Israel? Tem. A retórica do Lula, embora não tenha consequência prática, é evidente que o Lula não é bem visto pelo sionismo e pelo governo de Israel, pelo contrário. Isso vamos ter claro. E não há dúvida que eu não tenho nenhuma ilusão que é uma amizade pessoal de Trump. Não, o Trump quer fazer de Bolsonaro o Netanyahu. O que o Netanyahu é no Oriente Médio, ele quer que o Bolsonaro seja na América Latina. Ou Trump já Tarcísio. foi pesado pela eleição do bolsonarismo por conta de transformar o Brasil num novo Estado, da Federação Americana. E com o governo Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida. Depois daquela bandeirona americana que eles colocaram na manifestação da Avenida Paulista, eu não tenho nenhuma dúvida que, aliás, não era novidade. Bolsonaro, presidente da República, bateu continência para a bandeira americana, publicamente. Verdade. Na hebraica. Então, isso que você lembrou é muito importante, mano. Eu acho que tem um toque, evidentemente, que nessa coisa a identidade dos bolsonaristas com o trumpismo e com o sionismo é intensa. Está aí nas bandeiras, nas manifestações que eles fizeram agora em 7 de setembro. A resposta a isso, evidentemente, não pode ser essa coisa meio babaca. Agora somos nós que carregamos a bandeira brasileira. Isso é uma bobagem. Tem que mostrar com questões práticas o que nós queremos de soberania. Soberania não é fazer discurso. Soberania é ter ação prática. É proteger concretamente nossas terras raras, é proteger objetivamente nossa Petrobras, é reestatizar a Eletrobras, é se colocar, aproveitar esta crise atual para voltar para dentro do Brasil, que foi reprimarizado, transformado em exportador de matéria-prima, inclusive eliminando um par. Aliás, vocês já se deram conta? Há quanto tempo vocês não veem falar em federação das indústrias do Estado de São Paulo na mídia? A classe dominante não conta, não tem mais classe dominante industrial. A classe dominante está no rentismo parasitário e está no agronegócio predador. Objetivamente, reverter isso é a nossa oportunidade agora. Em vez de exportar aço, como vocês bem denunciaram no começo do programa, para virar equipamento bélico em Israel, vamos nós aplicar valor agregado e construir bens de capital com aço que já produzimos no Brasil. Já tivemos isso. Aliás, é bom lembrar, era até judeu. Como era o nome daquele? Ele tinha a indústria de rolamentos, e ele era um grande bibliófilo, ele tinha livros, ele tinha empresa no Brasil e nos Estados Unidos. Ele acabou com a empresa do Brasil e a empresa continuou nos Estados Unidos. Como era o... ai, meu Deus. Simonsen. Era um industrial famoso. José Mindlin. Hein? José Mindlin. Exatamente, Mindlin. Não, o Mindlin, que era o José Mindlin. Uhum. Da Sharp, ele tinha reserva também? privada da Biosfera também. Exatamente. Não. Então, eu acho, você tem razão.
Nós estamos vivendo um momento complexo, tem uma vez a mistura de sionismo e trumpismo nessa operação junto com o Bolsonaro. Aliás, hoje, todo mundo já está ciente, né? A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Trump não teme usar meios militares para garantir a liberdade de expressão. Agora, eu quero saber assim, a liberdade de expressão está garantida nos Estados Unidos? Não. Ou será que eu sonhei, não houve nenhuma intervenção absolutamente autoritária do governo Trump sobre as universidades americanas? Total intervenção. Falar em liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão de defender o fascismo, essa liberdade de expressão eu não quero. Pô. Perfeito. Argonha até direitos humanos em relação à questão do Bolsonaro, né? Esse é hipocrisia. Vou bater palmas agora para o seu Milton Temer. Foi eficaz na sua posição. Não basta ficar com essa retórica, tem que agir, o Estado tem que agir. Privatizar a Petrobras, não. Estatizar a Petrobras, sim. A Vale do Rio Doce, que foi dada de presente para o Steinbrauch, para fazer Mariana e tanta porcaria exportando minério e não botando produto, né? O Estado ele tem que participar da economia, mais estatais para a economia brasileira. Isso nós precisamos ter, mais tecnologia. Um Brasil soberano é por um Estado atuante, não por um Estado marginal, à margem dessas questões. Precisamos ter indústria bélica também. Precisamos a Avibras, né, voltar a ser estatal. Isso que nós precisamos. Esse é o meu ponto de vista. Né? Ô, Bruno, Mohamed, tem algum agendão aí? Tem agenda hoje? Sim, tem uma agenda linda, maravilhosa. Né? Fique à vontade. Uma agenda com Florianópolis. Ato pelos jornalistas palestinos. 246 profissionais de imprensa já foram assassinados pelo Estado genocida de Israel. Ato acontece no dia 11 de setembro, às 13 horas, na Esquina Democrática, Florianópolis. Dia 13, Marcha Global por Gaza, navegando com a Global Samud Flotilha. Será em São Paulo, às 14 horas, na Praça Roosevelt, no Recife, às 9 horas, na Praça Derby, todos no dia 13, sábado. Porto Alegre, às 12 horas, no Arco da Redenção. Brasília, às 10 horas, em frente à Embaixada de Israel. Belo Horizonte, às 9h30, Praça 7 de Setembro. Rio de Janeiro, às 10 horas, na Praça Mauá. Natal, às 14h30, na Midway Mall. Goiânia, às 17 horas, Praça do Estado da Palestina. Curitiba, às 10 horas, na Praça Santos Andrade. Ribeirão Preto, às 9 horas, na Esquina Democrática. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, às 11 horas, na Esquina Democrática. E em Santa Cruz do Sul, minha cidade, às 10 horas, no Monumento ao Imigrante. É isso aí, Lobão. Bom, completando aí a tua agenda, amanhã, a partir das 18 horas, lá no auditório do CEP Rio, Sindicato dos Professores, na rua Evaristo da Veiga, 55, centro do Rio, vai rolar uma mesa, toda a solidariedade ao povo palestino. Vai ser uma mesa de debate composta pelo Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, o Leandro Lanfredi, que está sempre aqui com a gente, petroleiro, integrante lá do Sindipetro RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros, e também vai contar com a participação da Hawa Alziguier, coordenadora da rede Samidum, da rede Samidum. Ela é coordenadora, ela até, inclusive, já foi entrevistada aqui no programa. Então, amanhã, a partir das 18 horas, lá no auditório do CEP, aqui no centro do Rio de Janeiro, na rua Evaristo da Veiga, 55, no centro, uma mesa importante, uma mesa debate sobre a Palestina. Milton Temer, suas considerações finais. Exato, eu ia até pedir para a sua consideração final ser feita da seguinte forma, com uma pergunta do Bruno. Pode ser, Bruno? Imagina. Pode, rapidamente. Milton, sei que a gente está meio em cima da hora,
Mas eu escutei hoje mais cedo, num programa também do GGN, que eu ajudei a fazer, que hoje, pelas condições de defesa, o único país árabe, não muçulmano, árabe, com alguma condição de lutar com Israel seria a Argélia. Mas o seu problema de fronteira não o permite. Tu concorda com isso? Olha, Argélia para mim é complicado. Eu não tenho clareza do que realmente se passa lá. Agora, evidentemente, a Argélia, entre os países árabes, é um dos países que tem mais recursos, que tem uma experiência. O povo argelino tem uma experiência e uma tradição de combate por soberania e emancipação de uma forma que poucos outros povos árabes têm igual. Vamos ter claro isso. As experiências revolucionárias, como bem embarcar no Marrocos, enfim, as demais, tirando Gaddafi, que já se foi, na Líbia, não são tão importantes e expressivas quanto foram, até porque a Argélia, a Frente Nacional de Libertação da Argélia, tratada como terrorista pela mídia do mundo inteiro, enquanto a Argélia não virou um país, tinha como principal adversário o exército francês, não era pouca coisa. Era o exército francês que institucionalizou o uso da tortura com a cobertura de grande parte da mídia francesa como forma de enfrentar a guerra civil na Argélia. Então, a Argélia é, em si, um país da maior importância para isso. Agora, objetivamente, eu acho que já não temos hoje uma unidade na Argélia para chegar ao ponto. Eu não sei nem se tem condições materiais de chegar a Israel em forma de tropa de combate. Não tem. O que eu acho é assim, se houvesse uma frente de combate, a Argélia certamente forneceria, não tenho dúvida, seus setores mais combativos, forneceria condições de ajuda a essa frente de combate. Mas tem que haver uma frente de combate local para que a Argélia se incorpore. Senão, não. Da mesma maneira que a China não pode bombardear Israel. Entendeu? Então, o fato de não ter. A tragédia da Palestina é que os países que davam cobertura à independência palestina, que era o Iraque e a Síria, eram os momentos, inclusive, das grandes intifadas, das grandes resistências, dos grandes combates. Lamentavelmente, esses países foram destruídos estrategicamente. Então, é complexa hoje a situação palestina, que depende muito mais de uma pressão sobre os governos que financiam Netanyahu e sua quadrilha de corruptos bandidos fascistas. Tem que ser muito mais com pressão para que esses acordos sejam rompidos a partir do Brasil, do que objetivamente por uma intervenção militar externa, que eu considero muito difícil. E eu ficaria por aqui. Obrigado. Tenho um compromisso doméstico de sair às 10 horas. Então, Lobão, Mohamed e grande Bruno, eu quero agradecer a vocês por esse espaço e essa possibilidade de estar junto com vocês, mobilizando e criando consciência em favor do povo palestino aqui no Brasil. E eu desejo sempre muito êxito para esse Oriente Médio. Salam aleikum. Agradecemos. Obrigado. Um abraço, querido. Um abraço. Disponham de mim quando precisar. Quando precisar, estou à disposição. Se quiser, pode sair. Obrigado. Obrigado. Marcelama. Ô, Bruno, agora as últimas. Pois é, a última notícia é boa. Parece que a Agência Internacional de Energia Atômica tomou um pouco de juízo, vergonha na cara, e fechou o pré-acordo com o Irã. Essa seria a notícia boa da noite. Então, a não ser que tenhamos uma virada de mesa na Agência Internacional, esta mesma gestão que ajudou a criar toda aquela celeuma em junho, que meio que criou o discurso de legitimação para o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, uma guerra de agressão que durou 12 dias, 12. O Irã respondeu à altura contra os alvos sionistas. Dessa vez, a agência tomou vergonha na cara e o senhor Grosso, argentino à frente da agência, fechou o pré-acordo hoje com a chancelaria iraniana. Como tudo vira muito rápido,
fiquemos com a máxima atenção. Mas, neste momento, essa é a boa notícia do dia. Obrigado. Que bom, um abraço. Mohamed, você hoje fez o editorial, parabéns. Obrigado. Conta aí pra gente a sua emoção, a sua primeira vez. A gente fica um pouco confuso, eu preciso fazer um texto, né, uma coordenação melhor, mas chegaremos lá, né? Foi um peitaço que eu dei, né? Peço desculpas por alguma coisa, mas próxima oportunidade eu tentarei ser mais organizado. Mas eu gostaria de encerrar com uma coisa aqui, né? Na semana passada teve uma rede de cosméticos chamada Lanche, né? Que fechou as lojas no mundo, inclusive seu site, né? Mas como uma loja que vive de renda fecha a favor de Gaza, né? É que ela fez algo muito interessante. Ela botou um sabão, né? De higiene pessoal, né? E que converteria o valor arrecadado para Gaza. E ela arrecadou muito. Isso prova, né, que a Palestina está se tornando viável na população. Né? Produtos pró-Palestina são viáveis hoje, economicamente viáveis. Se você lançar um produto pró-Palestina, o pessoal compra. Pró-Gaza, o pessoal compra. Gaza, ela é viável economicamente. E, em compensação, Israel é boicote, Coca-Cola está perdendo receita, né? McDonald's fechando, né? Quebrando. E é isso que está acontecendo. A virada econômica também está chegando. Então, é com isso que eu quero encerrar, né? Mais produtos pró-Gaza, que é economicamente viável. Também quero encerrar com essa boa notícia, Bruno. E até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Oriente Médio em Revista, que fica por aqui. E esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix vai passar aí na tela, o Alan vai jogar. Lembrando que o Oriente Médio em Revista está também no Instagram, nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, a Voz Trabalhadora, GGN, canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados, no canal da revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Um abraço.